Então, só que da mesma forma que Saul, Davi ele não vai se arrepender. Ele passa um tempo com o coração endurecido, sem cair em si desse erro, desse pecado. Ele não só desejou Batseba, mas ele matou o marido dela. Fez ele ir na linha de frente para ser vítima e ir a óbito. Então ele adultera, ele mata. Então vemos aqui que ele quebra o 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento. Então, irmãos, Deus ele se entristeceu com Davi. E aí entra o profeta Natã no capítulo 12 de 2 Samuel. E o profeta Natã vai trazer sobre Davi uma parábola. Ele diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera até a ele. Então o furor de Davi nesse exato momento se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digo de morte é o homem que fez isso, digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor, e o Senhor também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria, e tais coisas. Então, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, irmãos, vemos aqui que Deus tem que enviar o profeta Natã, que o profeta representava Deus, e ele traz uma parábola para Davi. E essa parábola ela representa a palavra de Deus, porque essa parábola fez Davi refletir sobre o seu pecado. Então essa parábola entrou no coração de Davi e fez ele reconhecer o seu erro e o seu pecado, a gravidade, pois ele estava insensível ao seu ato. Então a palavra veio de encontro às ações de Davi e mostrou-lhe o quanto o seu coração estava distanciado de Deus. Então, irmãos, é daqui que nasce o Salmo 51, porque após esse episódio, Davi vai reconhecer que havia pecado contra Deus. No verso 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então, só aqui Davi vai reconhecer o seu erro, através da parábola do profeta. E essa parábola representa a palavra de Deus, a Bíblia, o Verbo, Cristo, que nos deixa nu perante o Senhor e mostra as nossas falhas. Então ele diz: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. É daqui, irmãos, que nasce o Salmo de número 51. Daqui que nasce o Salmo 51. E é interessante que esse Salmo 51, no verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Uma oração que todos nós devemos fazer, pois todos nós somos formados de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu pecados, não só esse episódio, mas outros pecados que a Bíblia não esconde. Então, quanto mais nós cristãos, ainda nos dias de hoje, estamos sujeitos também a cair, a pecar. E esse salmo foi escrito como uma oração sincera e pura, talvez Davi em lágrimas, orando e reconhecendo a gravidade do seu erro e do seu pecado, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Significa que Davi já não tinha mais aquele coração puro de quando ele era criança, de quando ele era jovem.
Parece que ele não é mais aquele que vivia no campo, cuidando das ovelhas e adorando ao Senhor, salmodiando ao Senhor. E ele fala ainda, cria em mim um espírito reto. Um espírito reto é de se alegrar em fazer, de estar na presença, em fazer a vontade de Deus. Ele diz no verso 11, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhece que a presença de Deus é a coisa mais importante sobre a nossa vida. E também a presença do Espírito Santo em nós. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ou seja, a sua alma estava angustiada, triste e aflita, e não tinha mais aquela alegria. Sabe aquele fervor, aquela alegria de cultuar, de estar na presença, de orar, de participar da salvação. Então ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Esse espírito voluntário é um espírito para fazer as coisas de Deus, para estar na presença, que se agradamos. Ele diz, então, após isso, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É interessante também o verso 16, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E os verso 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. E contrito não desprezarás, ó Deus. Então Davi, irmãos, ele se arrepende. Ele se volta para Deus. Ele cai em si através da parábola do profeta Natã e se volta para Deus, e surge esse Salmo 51 em súplicas, em oração. Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao erro, a pecar contra Deus, mas também estamos sujeitos a receber o perdão. Davi, ele recebeu o perdão de Deus, houve consequências porque ele semeou, então aquilo que semeamos vamos colher, mas Deus perdoou, Deus tornou a trazer alegria à vida de Davi, deixou escrito na vida desse grande homem para servir como exemplo para nós. Então, às vezes, lembramos de Davi somente das grandes batalhas, somente os grandes feitos, mas Deus, o Espírito Santo, inspirou os homens para deixar escrito essa passagem, para nos fazer lembrar que o tempo às vezes pode mudar o nosso coração. Às vezes o tempo pode mudar ou tentar mudar nossa essência. Mas se estivermos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, sempre vamos nos voltar para a verdadeira essência, para a verdadeira adoração. Porque o primeiro rei, Saul, foi rejeitado, ele pecou. Só que mais gravemente vemos Davi um pecado mais insensível, porque Saul, ele não viu Deus, ele não via Deus. Da mesma forma, Davi também, só que ele peca contra Deus, desobedece. Só que Davi, ele vai pecar contra Batseba, vai pecar contra Urias, vai matar, vai planejar. E também contra Deus. Então, aos nossos olhos, parece que o pecado de Davi é pior que o de Saul. Só que o fim da vida de Saul foi morte em batalha. E o fim, que era vergonha, e o fim da vida de Davi foi farto de dias e de riqueza. Então vemos a diferença de alguém que se arrependeu, de alguém que reconheceu seus erros e suas falhas e escreveu e se voltou para Deus e se quebrantou perante o Senhor. Então, irmãos, esse é o segredo. Ao longo de nossa caminhada cristã, temos que fazer reflexões, temos que tornar o nosso coração para o Senhor. Temos que fazer essa oração para que o nosso coração seja puro e que tenhamos um espírito renovado, reto, que o Espírito Santo permaneça em nossa vida e que permanecemos na presença do Senhor com o coração contrito, quebrantado. Dessa forma, Deus não nos desprezará. Então é um exemplo que aprendemos através da vida de Davi, que